Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje de 19 de março, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo do vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Lembrando que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria, depois de 6 meses sem abrir vagas, então elas estão abertas novamente, todo o cronograma, conteúdo, dúvidas, informações importantes estão em forma de vídeo aqui no meu canal do YouTube. Basta verificar aqui no meu canal. Também tem em forma de texto lá no meu servidor do Discord. E aí, para você fazer parte dessa turma, não é apenas clicando no link de pagamento. Você precisa preencher um formulário de cadastro para poder entrar em contato com você no WhatsApp e a gente poder combinar a respeito da mentoria. Então, verifica o vídeo, preencha o formulário e depois eu entro em contato com você, beleza? Todas as informações estão aqui nesse vídeo e nesse texto aqui do Discord. Então, bora lá pro gráfico. Então, começando aqui pelo setup das linhas no dólar, o que a gente teve? Infelizmente, o dólar não tocou na linha superior, faltou poucos pontos aqui, bem pouquinho mesmo, quase uns 3 pontos. E aí o preço simplesmente caiu e testou a linha inferior. Aqui era a região de possível compra, tá? Uma confluência a mais, inclusive eu fiz a compra aqui, por um dos motivos era a questão da linha. E aqui simplesmente estopou. E aí não tocou na linha de novo. Quando tocou já era o fim do dia e já não compensa aqui, já era das 5h30 da tarde. Então, infelizmente, apenas na verdade um toque, né? Um toque com stop. Poderia ter tocado no topo, né? Infelizmente. Já em relação aqui à regra de coloração, a primeira cor a gente não entra, né? E quando trocou de cor, foi justamente na região da linha. A linha acabou estopando e a regra de coloração deu certo aqui, andando aqui no máximo uns 22 pontos. E não trocou de cor depois. Então, a regra de coloração hoje foi top. A linha, infelizmente, não pagou. Já o índice em relação à regra... Já que em relação às linhas do índice, a gente teve um toque, tá? Nessa região, 9,45, acabou estopando. O movimento estava bem esticado e aí testou de novo. Nessa região aqui eu já não estava procurando por vendas, nem compras. Eu estava numa compra aqui que acabei sendo estopada. E aqui simplesmente o movimento subiu, estopou de novo a linha. E aí não voltou mais aqui a testar a linha. Já em relação à regra de coloração do Renko, aqui a gente teve um ruído na parte da manhã, então foi bem 9 horas, ruído bem rápido, e já trocou de cor, era quase 9,4. Talvez aqui pelo movimento, se a pessoa já tivesse já logo na abertura, poderia ter entrado, 9,4. O movimento aqui não trocou de cor aqui por quase 6 horas, então chegou a andar mais de 1.000 pontos, e só trocou aqui na parte do fim do dia, que já não valia a pena fazer essa troca de cor. Então, a troca, a única, foi no início do dia, não deu outra oportunidade em relação à regra de coloração, mas se a gente for ver, acabou que hoje foi bem interessante aqui a troca. O Renko hoje foi muito mais bonito do que o setup das linhas, infelizmente. E aí, em relação ao gráfico temporal de candles, que a gente teve aqui. Vou falar do dólar primeiro, né? O dólar no macro, muito importante ressaltar a região que abriu. Até comentei que poderia acontecer isso, desse gap já de alta, né? É uma região aqui, deixa eu colocar no diário. Deixa eu mostrar nesse gráfico mais limpo. Então, é uma região importante, tá? Aqui. Tem liquidez. Era essa região de máxima, já tinha rompido a máxima aqui de ontem. Só que aí já teve um gap de continuidade, continuando o movimento que já estava esticado ontem. Só que aí, eu comentei ontem que a gente tinha o IFR acionado.
Então, hoje poderia ter o setup do IFR já logo na abertura. Esse setup seria um setup agressivo de entrar já logo no início do pregão, de venda no caso aqui. O movimento foi contra cerca de 10 pontos, mas a favor chegou a andar quase 35 pontos aqui. Então, o setup do IFR aí foi bem interessante para fazer pullback na média 20. Estava esticado. E ainda mais nesses dias que abre com o movimento continuando a alta, esticando mais ainda, ficando longe da média 20. Então, pensar em compras aqui realmente na primeira hora do pregão, de jeito nenhum. Estava extremamente esticado por vários indicadores que eu tenho. Um deles é a questão do afastamento, né, da média de 20 lá dos 60 minutos, com IFR, etc. E aqui nos 5 minutos a gente teve abertura na região de Keltner. Então, não vejo nada aqui a ser feito de compra. Setup da VWAP é para venda, não é para compra. Mesmo que o preço esteja acima da VWAP, eu não vou ficar caçando compras aqui. O movimento aqui, para mim, eu não tenho nenhuma confluência. Qualquer confluência que eu tenha aqui vai estar muito longe. Então, infelizmente, não vejo nada. Eu poderia talvez marcar para o espelhamento, mas também é só espelhamento. Mas eu não tenho algo assim forte para talvez travar o preço aqui. O que poderia travar esse preço? Tinha talvez variação? Chegou até próximo, mas não tocou. Aqui pensar em reversão até poderia, teve um PFR pelo 5, se fosse pelo 5 o risco retorno estaria um pouco assim apertado aqui, mas o 2 minutos teve também uma oportunidade aqui nessa região. Só que cadê confluência? Eu assim, necessitava de mais confluência. Eu não vi infelizmente confluência. O movimento acabou formando aqui quase um bear 180, voltou forte, né? Movimento volátil. Chegou aqui praticamente engolfar o dia todo esse movimento. E aí fez um pullback agressivo. Não vejo compras aqui. E aqui nessa região ficou muito travado o preço. Muito, muito travado. VWAP, eu via força realmente da VWAP. Mas eu também não via reação compradora e nem vendedora. O preço estava andando de lado. E aí a 9 cruza a 20 para baixo. Aqui é um cenário interessante para talvez continuar a queda. Só que deu gatilho. Aí é complicado. Porque se eu for marcar aqui máximas e mínimas dessa região... Tem gente que considera o caixotinho assim, eu considero nessa visão. Mas tem gente, antigamente, inclusive, eu nem considerava corpo. Na verdade, nem considerava sombra, eu considerava corpo. E corpo de candle seria assim. Então, eu estaria vendo um rompimento, troca de polaridade e pullback. Mas hoje eu visualizo sombra também como negociação, e eu acho extremamente importante. E aqui nesse movimento... Então, para mim, era todo um caixotinho, não estava andando, por mais que a 9 tenha cruzado a 20, poderia muito bem ter travado aqui e ficado assim, né, nesse movimento. Mas não ficou. E aí, por esse motivo, eu não vejo o 21 como gatilho, não vejo o 23 também, porque não tem risco retorno. E aí o preço acabou caindo, teve um movimento forte a partir daqui, saiu dessa região travada e foi em direção a fechar gap. Quando chegou na região de fechar gap, chegou de forma esticada. Média 80 estava em tendência, ela não tinha sido testada aqui no dia anterior, praticamente boa parte do tempo. E aqui a média de 50 anos, eu estava até especulando que poderia dar gatilho, mas acabou que não deu. Mas chegou a dar aqui. E se eu marcar aqui retração do início do movimento de alta, vamos supor daqui, era a região de 61 de retração. Se eu marcasse dessa pernada aqui, de baixo, era a região de primeiro nível de retração. Confluência nós tínhamos fechamento de gap. Aqui que também tem gente que considera uma linha, né? Eu tenho até nesse outro... como se fosse 0%. Fechamento, nós tínhamos aqui a média 80, questão de retração. Se eu marcasse a primeira pernada para baixo aqui dessa força compradora era 100%, poderia travar aqui então. E aí, possível gatilho de compra com parcial obrigatório na média 20. Chegou? Não, estopou. E aqui tinha junto a linha de compra do dólar. Então, algumas confluências aí a mais, infelizmente, a operação estopada. Fez pullback, o 30 eu vejo como gatilho? Não, porque o pullback foi um pouco agressivo aqui. E não tem risco retorno interessante para a região do ajuste. O preço acaba chegando no ajuste de forma cravada. Não vejo nada a ser feito aqui de contra-tendência. Aqui também embaixo não. Aproxima bastante da média 200. Faz um pullback agressivo. Não vejo como candle de venda. Começa a ter candle de rejeição. Chega na média 200 que ela começa a ficar flat. Tenta defender. A 20 chega. 20 não reage de primeira, mas depois acaba reagindo. Então a gente teve movimento de queda aqui de novo. Ficando um pouco esticado nessa região. Para pensar aqui em reversão para mim, eu preciso de confluências. E eu também não via nenhuma confluência aqui nessa região. Por exemplo, nível de variação nós não tínhamos. Deixa eu até ver o que é isso aqui que eu tenho marcado. Espera aí. Nós não tínhamos confluências aqui para mim, a não ser porque era uma região de troca de polaridade aqui do dia anterior. E nem era aqui embaixo. Mas estava longe ainda. Então não era bem um suporte, precisava cair mais um pouco.
Eu não tinha 161, né, da primeira pernada, já tinha cravado tudo. Eu não tinha nada. Então, por mais que estivesse esticado, eu não vejo o que fazer aqui. E aí começa a aparecer muito candle de rejeição, 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 um do lado do outro. Passa por cima. 50 desce, trap zone começando, gap entre candles. E aí cria um movimento até volátil aqui com o LS ativando nessa região, 95 PFR. PFR operável? Para eu pensar aqui, infelizmente não tem risco retorno para a média de 9, que é extremamente importante. Apesar de ser uma região de confluência, de retração, 50%, VWAP está esticado, mas infelizmente não tinha risco retorno. Também esse topo aqui, ó. O movimento faz um pullback, 101 aqui nessa região, mas já era fim do dia praticamente, já não valia a pena e começou a finalizar aqui com gap entre candles nesse movimento final, ficando em torno muito próximo da média de 200 de novo. Não chegou perto de R$5, R$5 poderia ter caído mais um pouco aqui, 10 pontos, então ainda a gente fecha com preço acima de 5. Numa região que já consumiu aqui bastante lote, agora passa a ficar um pouco confuso. Não sei o que pode acontecer a partir dessa parte aqui, porque se a gente for ver o movimento de 60 minutos, a gente teve o rompimento aqui dessa região ontem, e aí hoje o movimento continuou e a mínima de hoje foi o pullback dessa região. Então agora essa região se torna o quê? Suporte pra gente, que é os R$5. E aí no gráfico oficial, então, essa linha que eu tenho acaba se tornando uma troca de polaridade. Esse caixote que eu tinha aqui, agora eu vou excluir ele, porque agora não tem necessidade mais, e vou deixar apenas esse caixote aqui de cima que não foi testado. Então o preço fez basicamente um pullback aí na média de 20, agressivo. Tá fazendo um repiquezinho de alta, agora ver se essa região vai se manter como suporte ainda para manter o preço acima de R$5. Outra coisa até interessante da gente ver, que parece que tem uma outra LT passando aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu marco aqui, na verdade a mesma LT que eu tinha, se eu jogar para frente, ah lá. Não é à toa que, agora que eu tô reparando inclusive, que a máxima de hoje acabou sendo o alongamento dessa LT lá de baixo. Então aí o preço respeitou. Vou jogar essa LT mais pra frente aqui também. Pode ser que o preço venha testar a LT aqui de baixo. E aí, se buscar a LT de baixo, a região de R$5 aqui, volta para a região de 5. Então, pode ser que o preço está querendo ficar realmente afunilado nessa região ainda por um tempo. Então, o que a gente tem aqui? O preço subindo por duas LTs. E se ficar assim por muito tempo ainda, uma hora vai afunilar cada vez mais, né? Então, por enquanto, respeitando essas duas LTs. E hoje acabou sendo determinante essa LT superior aqui, que eu não tinha visto. E aqui, se eu for olhar pelo diário, essa região dessa defesa aqui também foi importante. Que eu falo que é um pavio muito importante, né? Teve uma defesa na máxima de hoje. Então, pensar em compra hoje no início do dia é extremamente perigoso mesmo. E aí o movimento fez essa devolução. É complicado de operar esses movimentos aqui, porque se eu for desenhar com a pernada de ontem, a pernada de ontem foi um movimento de tendência, né? Então, começou aqui com um meio fundo duplo, tendência, pullback com tendência esticado, travou, beleza. O movimento aqui é de abertura esticado, só que olha essa queda. Essa queda praticamente devolveu todo o movimento do gap, fez como se fosse um respiro, rompimento desse último fundo quebrando a teoria de down, ou seja, movimento de tendência de alta eu não vejo tão forte assim, mas não conseguiu romper esse último fundo, e aí voltou e quebrou esse último topo. Ou seja, que bagunça. Bagunça, bagunça, bagunça. Aqui para amanhã acaba então se tornando importante essa região do fundo do dia de hoje. Tem até a linha de suporte aqui, mas no dia mesmo intraday, aqui se eu marcar retração pode ser, mas a média de 200 está em torno do preço. Infelizmente aqui bem travado nessa região. Eu tenho que esperar o preço sair dessa região a 200 de novo, tá? Amanhã tem coisas importantes para eu falar. Talvez pode ser um dia travado, até porque quando geralmente testa de forma assim agressiva o canal de Keltner, o movimento tende a fazer umas travas depois bem estranho, tá? Bem estranho aqui. Então pode ser um dia travado em torno dessa média de 200, infelizmente. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice,
Já em relação ao índice, o que a gente teve aqui? Infelizmente, o movimento hoje não era esperado, eu não esperava esse movimento aqui. Por quê? Olhando pelo Ibov, lembrando aqui no gráfico, deixa eu ver os diários antes. Ontem, né, a gente teve um fechamento em forma de doji. Aí eu comentei que, pelo movimento que estava caindo, estava com cara de ser um pullbackzinho, um respiro para romper esse fundo aqui. Ainda pode ser, tá? Porque o candle de hoje, apesar de ter rompido a máxima de ontem, ainda não rompeu a força vendedora. Então ainda pode ser um movimento de rompimento, mas também ao mesmo tempo pode ser o início de um fundo duplo aqui para voltar a subir. Foda, tá foda aqui essa região. Mas olhando aqui pelos 60 minutos, então a região aqui que fechou ontem, que foi em torno dessa barra 7, poderia muito bem dar continuidade, romper esse fundo bem interessante aqui. Só que o preço simplesmente voltou, e eu comentei que se voltasse, ia ficar bem complicado, porque nós temos uma máxima e um fundo aqui. Então, a gente estaria operando no meio dessa pequena lateralidade. Aqui nesse meio pode acontecer de tudo. Pode acontecer de travar no meio do nada e voltar, buscar talvez a resistência superior. Então, é complicada essa região. E aí, olhando pelo índice futuro, eu falei em relação à média 200, né? Que a média 200 ainda estava inclinando para baixo, ainda querendo ancorar um movimento de baixa, só que se pensasse em compra, seria mais complicado aqui para a gente nessa região. O preço, para variar, abriu em torno dessa região. O primeiro candle foi um long leg doji. Melhor esperar sair dessa região no primeiro candle, então a gente esperou. Nada a ser feito aqui, o movimento começou a subir, 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 subir. E aqui a linha do índice já estava chegando, mas estava bem esticado o movimento aqui, infelizmente, né? E acabou estopando aqui a linha para pensar em contra-tendência, tá? Acabou estopando e aí teve essa barra de exaustão aqui, esticado, numa região que é de força vendedora, tá? A força restante de venda do dia anterior, que eu tinha uma sequência aqui, então a força final. E aí, alguma confluência a mais, talvez a primeira pernada, primeiro candle do dia para cima era 100%, tinha aquele topo ali atrás que eu falei, e mais alguma coisa aqui para a gente pensar em reversão? Talvez retração desse movimento, tinha a região de 50%. Beleza. E gatilho? Gatilho de venda a partir aqui de 10,05. 10,05 para frente, o que nós tínhamos? Um candle PFR aqui, mas ele era 10,04, então tinha que esperar um pouco. E aí deu o 36. O 36 já estava demorando a se formar. A gente via aqui um topo parado. E essa região é um pouco perigosa, porque quando a gente vê na abertura do à vista também, né? Certas volatilidades, acaba que o preço trava. Muitas pessoas acham que é reversão, que vai voltar, resistência. E aí pode dar um falso movimento que volte a subir. Inclusive quase que estopou, né? Quem pensou em venda logo aqui, né? Barras aqui com sombras quase estopando a galera aqui. Mas não vi gatilho de reversão interessante. O movimento fez um pullback. Esse movimento aqui eu enxerguei como se fosse, né? O movimento que fez ontem, ó, movimento de alta aqui no dólar, pullback e um candle já bonito para voltar a subir. E aqui no índice, então, estava bem bonitinho o cenário, não teve defesa tão forte nesse topo. Fez um pullback, já reação rápida da média 9, fez um candle interessante aqui. Só que esse candle ia fechar na abertura do norte-americano, que sim, pode trazer volatilidade. Entrei nesse candle 18, também o 19 poderia ser gatilho. Nós tínhamos aqui uma possibilidade de ser uma pré-tendência para rompimento dessa máxima aqui do dia anterior. Só que simplesmente o preço não foi. Começou a trollar e olha que eu coloquei stop um pouco abaixo, hein? Protegi pela média de 20. E aí, nessa barra 21 aqui, eu lembro que ficou faltando acho que uns 10 pontos, 5 pontos, alguma coisa assim para pegar meu stop. E aí o movimento voltou, deu a falsa impressão que talvez agora ia, né? A barra seguinte começou, rompeu máxima, testou a máxima aqui do dia anterior, beliscou, não conseguiu, voltou, não me estopou nessa barra, e aí veio a 23 e acabou estopando. O movimento aqui começou a ficar muito estranho, com várias sombras de rejeição. E aí veio essa barra 25, mas a gente vê que por mais que estava, né, renovando aqui mínimas dos candles anteriores, ó, então se eu for ver mínima, tava pelo menos indo aos poucos renovando mínima. Mas travando, porque também os topos, né, também estavam travando aqui, topos menores. Poderia ser uma bandeira? Pode depois a gente pensar como se fosse uma bandeira. E o preço simplesmente fez aqui uma trava com rejeição, bastante doji aqui. Se eu considerasse retração do dia, eu posso marcar, por exemplo, desse topo com esse fundo, então respeitou a região de primeiro nível com 50%. E essa região aqui acabou sendo uma troca de polaridade de uma LT aqui, ó. Então, a LT
que rompeu aqui atrás, que eu até pensei que poderia ser mais uma troca de polaridade, né? Não foi. E a troca de polaridade acabou sendo um pouco mais abaixo. Simplesmente o movimento travou aqui e começou a voltar muito forte. Começou a subir forte aqui. Barras fortes de alta, rompendo o máximo, rompeu o máximo do dia anterior, chegou de forma até de exaustão, só que sem critério para reversão, não vejo reversão aqui. Pullback agressivo, nada de compra, quebra a média 20, 9 passa por baixo, sem gatilhos de venda, 50 aproxima, R$50 já forte, com candle de rejeição, subindo com dificuldade, pullback aqui de novo, e aqui a gente já está na quinta onda de Elliott. Como assim? Então, hoje acabou fazendo aqui atrás movimentos de troca de polaridade interessante com tendência. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou operando a quinta onda aqui. É bem provável que faça outra onda. E aí o movimento realmente travou na quinta. Sem gatilhos de compra, volta, movimento até volátil aqui. Eu acho que teve uma notícia que saiu da Petrobras, eu acho. E o movimento testa 50, nada a se fazer nessa região, não tem risco retorno para 20, quebra 50, vai, busca 80. Aqui pensar em compra, só porque talvez aqui é a área da média de 80 que estava esticado. Tem risco retorno para 20. Eu nem tinha pensado aqui, nem tinha visto como gatilho. É uma região de troca de polaridade, chegou na 80 de forma esticada. Aqui mais alguma confluência, talvez se eu marcar retração atualizada, estava bem próximo, hein? Depois eu vou ver isso aqui, pode ser talvez um gatilho que não teria chegado também na média de 20, teria sido estopado. E aí o movimento renovou, chegou na VWAP, ignorou a VWAP aqui de início e foi buscar a região da média de 200 de novo. Essa troca de polaridade aqui é importante, sem gatilhos. A 20 chega, mas já é fim do dia e aí termina com as médias menores sem tendência. Então deixa eu colocar aqui para frente para depois marcar esse gatilho possível aqui, 87. Setup da média 80, como se fosse... Ah, mas é um inside. O inside nesse setup tá tudo bem. Tinha risco retorno para 20, mas infelizmente não pegou mesmo. Aqui quebrou a teoria, tentou na verdade quebrar a pernada de alta, né, da teoria de down, porque nós tínhamos aqui um fundo e o movimento estava subindo em fundos mais altos, então desde o início do dia. E aí, se quebrasse esse último fundo, a tendência de alta estava quebrada. E por enquanto não quebrou. Está parado aqui e pode ser um oco, tá? Um oco para amanhã. No segundo ombro tá a informação aqui. Mas o cenário ficou todo feio, porque agora, para amanhã, aqui eu vejo movimento, infelizmente, dentro de uma máxima, dentro de uma mínima. Que é, vou tirar esse LT aqui, que não me importa, mas é essa região aqui de cima. Deixa eu compartilhar esse caixote aqui, que é uma troca de polaridade interessante aqui atrás. E o preço voltou para uma outra região de lateralidade, né? Aqui atrás estava em uma, que agora voltou para outra. E está dentro de uma região meio parecendo de alargamento. Mas ao mesmo tempo isso aqui pode ser um oco, né, de continuidade. Como assim? Onde que eu estou enxergando um oco aqui? Esse movimento, primeiro ombro, segundo, quer dizer, cabeça e segundo ombro pode estar formando. Então, por enquanto, não se considerou um movimento de rompimento aqui. Em relação às médias, eu vejo um pullback normal, média de 9 respeitando. Isso aqui pode ser, por exemplo, pullback agressivo. A gente vê aqui uma força vendedora forte. Agora a gente torcer para esse movimento de hoje ser apenas um respiro para depois amanhã ser um movimento de força vendedora, né? Porque aí, o que a gente tem aqui? O afastamento do canal de Keltner de novo. O canal de Keltner está lá embaixo. Então tem bastante espaço aí para o preço querer cair de forma de tendência esticada ou tendência mais saudável. Lembrando que amanhã, aqui, algumas coisas importantes para ressaltar. A gente, antes de eu falar na verdade amanhã, deixa eu falar algumas coisas aqui de hoje ainda. Pera aí, deixa eu ver minha lista. A situação das ações, como que as ações abriram, né? Movimento aqui, ó, às 10 horas, quando deu esse candle de exaustão. Aqui nesse momento todas as ações estavam abrindo de forma positiva, mas é aquilo, nós já tínhamos um movimento de alta antes das ações abrirem. Vale, Petro e FNC estavam no campo positivo. E o movimento não subiu mais, acabou fazendo uma correção. Só que aí estava tendo esse contexto, né, das ações subindo, então poderia ser um pullback para a gente pegar mais movimento de alta delas. Só que o preço não ia de jeito nenhum. Mesmo com elas positivas, ficava travando aqui, até que depois o movimento deu essa guinada puxada forte. Outra coisa que durante esse movimento aqui de alta depois, o IFNC não estava ajudando a alta, então foi carregado pela Petro e a Vale. E uma coisa também interessante que... Por que hoje talvez a Vale subiu? Por que a Petro estava subindo no início do dia? A gente tem que ver o mercado lá fora, né?
Vale subiu principalmente pela questão do minério de ferro estar subindo muito forte. Então, o que a gente teve lá fora? Lá fora, índices asiáticos estavam caindo, índices europeus estavam subindo, então divergente aqui. O S&P estava caindo. Nós tínhamos aqui juros americanos caindo, então divergência também em relação a juros americanos e S&P naquele momento. Minério de ferro subindo forte, muito forte. O petróleo estava no zero e DXY estava subindo. Então, a gente, olhando assim no geral, muita divergência. Mas em relação a commodity, a gente poderia ter um dia de repique de alta para Vale, tá? Porque também índices asiáticos estavam subindo. Na verdade, poderia ser um repique de alta para Vale por causa do minério de ferro. Mas nada garantido, até porque índices asiáticos estavam caindo. Mas sabe uma outra coisa que eu estou reparando que pode ser uma questão de estudo? É isso aqui, ó. A Vale hoje distribuiu dividendo. E igual mês passado eu cheguei a comentar na revisão, nesses dias que tem muitos dividendos a serem distribuídos, como por exemplo a Vale, Petro, acho que Itaú também é outra empresa muito forte, geralmente quem recebe dividendo tende a usar o próprio dividendo para comprar mais ações. E para comprar mais ações, acaba tendo um movimento de força compradora, fluxo comprador. Então, hoje é o dividendo da Vale, amanhã é o dividendo da Petro. Então, a gente pode ter a Petro subindo amanhã e hoje a gente poderia ter tido a Vale, que realmente aconteceu. O movimento acabou sendo de alta. E aí, o movimento simplesmente... perdi o raciocínio aqui, a linha de pensamento, mas então a questão que a Vale hoje teve um movimento de alta também impulsionado por essa questão e minério de ferro também subindo. E pode ser algo de estudo isso aqui, olhar nos próximos meses, porque mês passado aconteceu isso. E eu acho que foi em relação do dia do Itaú, dos dividendos do Itaú, eu acho, tá? Do Banco do Brasil, agora não tô lembrando direitinho. Então, hoje é da Vale, amanhã é da Petro. E aí o movimento da Petro, boa parte do dia estava ajudando e simplesmente no final do dia aqui, se a gente for olhar, foi ela que acabou puxando, ó. 15h30, 13h30 da tarde, o movimento dela puxou, ela acabou rompendo a mínima do dia, teve um movimento até bem mais forte aqui, então se eu for olhar em relação ao fechamento do dia anterior, ela estava com quase 2% de queda, tá? Mas aí acabou fechando aqui com 0,74% de queda nesse movimento bem forte, que aí, a partir de 13h30 da tarde, foi a hora que teve esse movimento aqui desse topo, e aí voltou. Só que nesse momento a Petro estava então caindo, mas Vale pelo menos estava sustentando o movimento aqui, desde o início do dia. E o IFNC acabou também sustentando aqui nessa parte de 15h30 mais ou menos o movimento para não deixar a Petro devolver toda a alta do índice hoje. Então o movimento, no geral, as ações hoje teve essa questão, né, dos dividendos, que pode ter trago volume. Outra questão também, os DIs estavam até negativos, mas não tanto assim. O dólar teve um movimento de, assim, estava até caindo mais, mas depois acabou corrigindo. Então teve até correlação ao longo do dia, teve até correlação, mas não enxerguei um movimento fácil para operar, graficamente, infelizmente. Outra coisa para ressaltar também, um dos motivos, né, para a Petrobras ter devolvido o movimento. É muito importante lembrar, até comentei, eu acho que ontem, por mais que o petróleo estava subindo, deu uma virada e começou a subir lá fora, a gente tem a situação que petróleo subindo quer dizer que os barris vão ficar mais caros. E a Petrobras deveria repassar esses valores, em tese, né? Mas na prática não está repassando. E a defasagem já está absurda em relação ao preço da gasolina e do diesel. E tá com cara que esse repasse do preço não vai acontecer, porque vai ter canetada de política no meio. E isso não é legal, porque acaba que recebe menos dividendos, a empresa perde valor, porque não é legal ver uma empresa sendo interferida por questão política. Então, ela acaba perdendo muito valor, muita segurança em relação a isso. Então, pode ter sido uma das viradas que teve no movimento de hoje, infelizmente. Mas também pode ser uma precificação dos dividendos de amanhã, tá? Porque amanhã tem a distribuição dos dividendos dela. Outra questão aqui que eu preciso falar é sobre o DXY e o S&P. Hoje o S&P de novo, gente, eu não aguento mais esse movimento, quase rompendo o máximo aí de novo. Eu não aguento mais ver esse movimento aqui. E o DXY também teve um movimento de alta. Então, dólar e índice S&P subiram lá fora. O juros tudo tranquilo. Movimento aqui do EWZ, nosso Ibov meio que dolarizado. Simplesmente região ainda de trava, um suportezinho aqui. Eu acho que amanhã vai ser um movimento mais decisivo mesmo, porque amanhã tem a decisão à taxa de juros. Então, amanhã é a super quarta.
decisão lá e aqui. Então a gente tem aqui nada na parte da manhã relevante, vai ser na parte da tarde. 3 horas da tarde, tem aqui a decisão, a taxa de juros. Estão esperando que mantenha, né? Espera-se que sim. Qualquer valor diferente disso aqui vai ser um choque. E depois tem a coletiva. A coletiva vai ser extremamente importante para as perguntas, né? Para as próximas reuniões. Qual a expectativa que tem, porque a inflação lá ainda não está controlada. E tem N problemas lá. Por um lado tem alguma coisa controlada, mas por outro não tem. Por exemplo, o setor de serviços ainda está em demanda. Setor industrial ainda está... Na verdade, o setor industrial já está sentindo, já está assim, perdendo aquecimento. Mas a questão dos empregos para uma área está crescendo, para outra não. Então, bem confusa a situação lá. E lá é muito importante, né, da gente saber o discurso lá para saber o que pode acontecer com as reuniões daqui. Porque depois, quase no fim do pregão, 18 horas, a gente tem a decisão daqui com a ata, meio que a ata, né, a justificativa, as visões lá do Copom para a próxima reunião e o que eles enxergarem em relação a essa decisão aqui, que é a expectativa de redução de 0,50, tá? Qualquer valor diferente disso aqui também será um choque. A questão é as próximas reuniões. Vai continuar reduzindo o 0,50? Porque já estão pensando até na probabilidade de começar a manter a taxa de juros a qualquer momento. Enquanto os Estados Unidos não decidir quando vai reduzir a taxa de juros, tá? Então, não sei como que pode vir. Qualquer discurso talvez um pouco, assim, agressivo no sentido dos Estados Unidos de reconhecer que talvez o juros vai se manter por mais tempo ainda. Aí as especulações passam a talvez jogar lá para o fim do ano, ao invés do meio do ano para redução. A situação fica pior porque a gente vê que os juros vão ficar por mais tempo em alta lá fora. E aí a questão do dólar aqui. Inclusive, deixa eu ver onde que eu vi essa manchete. Por que o dólar acaba subindo? Porque se você tem taxa de juros alta lá nos Estados Unidos, que seria o paraíso em relação ao risco, um lugar onde você tem menos risco, como a taxa de juros alta, porque aqui no Brasil você tem taxa de juros alto, porém maior risco. Lá não, a taxa de juros está alta e com risco bom. E aí você tem acaba tendo uma tendência muito forte que o fluxo vai se concentrar lá. E aí por isso que a gente vê esse movimento do dólar, porque as previsões de queda da taxa de juros dos Estados Unidos acabaram sendo prorrogadas para segundo semestre ou talvez fim de ano. Então a gente acaba tendo esse movimento de alta do dólar que já precificou nesses últimos dias, né? Outra coisa interessante aqui de falar de hoje, do dólar também, tá? A questão de volatilidade, que o dólar tá com uma volatilidade até muito baixa, outras moedas emergentes também, não é só a real e dólar. É isso aqui, ó. Que até o índice de volatilidade, que é essa imagem aqui abaixo que eu vou mostrar, do JP Morgan, tá? Inclui o G7, alguns países do G7, né, então, e países emergentes também. E aí, esse gráfico está no menor patamar das últimas décadas. Já falei disso, já tem uns dias aí atrás, vou mostrar de novo. E esse tipo de calmaria, geralmente acontece antes de períodos de turbulência. E aí, se a gente for pegar o gráfico aqui, por exemplo, a gente teve uma calmaria antes da crise asiática, lá em 96, 97. A gente teve a crise do subprime aqui nesse movimento super de alta. E aqui estava uma calmaria antes. A gente teve a questão da turbulência da China. E essa questão é em agora eu não estou sabendo o que é. Mas estava super calma aqui antes do movimento e teve essa alta aqui. A gente teve uma calmaria antes do Covid-19. Então no final aqui de 2019 é calmaria total. E aí volatilidade depois, até meados aqui do final de 2022, início de 2023. E agora nós estamos voltando para patamar de calmaria de novo, que se for olhar historicamente, então, tende a acontecer turbulências depois. A questão é, o que será que vai acontecer? Eu estava vendo um analista falando hoje que já estão começando a comentar como é que fala? Na Faria Limer ali na região, os Faria Limers, a questão de não estarem divulgando tanto a França estar mandando soldados franceses para a região ali da Ucrânia, tá? Então não estão comentando isso, não está em capa de jornais. Algumas pessoas comentam, mas assim, nada de foco, ninguém tá dando foco nisso. Já estão começando a falar e eu não sei se isso é o início de alguma coisa mais prejudicial, tá? Eu fiquei até preocupada com isso, fui procurar saber e realmente está aumentando o fluxo de militares
franceses indo para a Ucrânia. E teve também alguns discursos do... Esqueci... É o Macri, acho que é o Macri, né, que chama. Do Macri em relação à guerra da Ucrânia. Deixa eu ver aqui. Macri... Eu devo estar errando. Acho que é. Peraí. Oh, meu Deus. França... Ministro. Acho que ela é ministro ou presidente. Até esqueci já. Ah, ela é presidencial. É Macron. Macri não, é Macron. O Macron, alguns comentários que ele está fazendo em relação à Ucrânia, tá? Não é de agora, já tem alguns dias esses comentários, e aí tá aumentando essa questão de envio de tropas francesas para a região da Ucrânia. E tem também o fato que eu acho que a Suécia, que entrou recentemente para a OTAN, tá? Foi confirmado. Então, nós tivemos aqui, ó, 8 de março, a adesão da Finlândia e Suécia, tá? E tem outro país que está quase entrando também. Então, assim, para quem já estudou a questão de guerras aí, sabe que esses tratados aqui geralmente acontecem muito como é que fala? Antes de começar alguma guerra de proporção maior, esses tratados são bem comuns de acontecer, de parceria, apoio, troca por exemplo, eu te mando tal coisa que você precisa e você me dá em troca soldados. Então, historicamente, nas guerras sempre acontece esses acordos, e acordos importantes também ficam para a história aí. Então, a OTAN aí entrou mais 2 países, e países, principalmente esses aqui, se vocês verem o mapazinho, a Finlândia aqui faz fronteira com a Rússia, tá? Então, principalmente esse país aqui é a Finlândia. E a Ucrânia ainda está nessa decisão se vai entrar também para a OTAN ou não, mas eu acho bem difícil de entrar por agora. Então, vamos ver, né, qual que vai ser o motivo para depois a turbulência. E aí, outra coisa aqui também, quer ver? Então, acho que dessa mensagem aqui mais importante era essa aqui. E outra coisa interessante que aconteceu hoje foi o anúncio, né, o início do índice, o VIX brasileiro, que para quem não sabe, o VIX é índice do medo lá dos Estados Unidos, que a gente tem, né, que olha as opções em 30 dias do S&P, no sentido de que se tiver muitas opções de venda, ou seja, meio que apostando que o índice S&P vai cair, se aumentar essas opções é porque o mercado está um pouco, como é que fala? Assim, tenso. E aí o VIX começa a subir, a variação do VIX começa a ficar positiva. Se sobe, é sinal de que a volatilidade está aumentando, a tensão está aumentando. Isso em relação ao S&P lá fora. E aí a B3 criou o VIX nosso, que é baseado no Ibovespa, e também vai ter o mesmo sentido, serão as opções de venda em cima do Ibov, né? Opções de venda. Então, se começar a ter um fluxo de opções de venda muito maior do que o normal para Ibov, ou seja, apostando numa queda do Ibov forte, o VIX nosso aqui, que vai passar a ter o ticker VXBR, já comecei até a colocar aqui, ele começa a ficar positivo. Então, começou hoje, tá? Não sei como que vai ser a questão da volatilidade, porque lá fora, por exemplo, a partir de, vamos supor, 10% começa a ficar um pouco tenso. Eu não sei se aqui vai ter isso, se a volatilidade vai ser a mesma, a variação. Então, hoje é o primeiro dia, apenas para comentar que começa... Eu acho que seria interessante a gente começar a olhar também, ver a variação. Não precisa nem olhar muito gráfico, ver a variação é muito importante a gente ter noção. Imagina, eu tô lá operando uma operação de compra, de repente o VIX nosso aqui começa a disparar para cima. Quer dizer o quê? Estão aumentando opções de venda. Alguma coisa está acontecendo para ter essa tensão e aumentando as apostas para o preço cair. Então é importante que vocês comecem a anotar. E aí, sobre a medição, né? Nós temos esse gráficozinho aqui que fala mais ou menos como que talvez o nosso VIX vai reagir. Por exemplo, caso o preço esteja de 0 a 15, na verdade o preço, tá? Não é a questão de variação aqui. De 0 a 15 é um mercado bem tranquilo, tá? Bem tranquilo, quer dizer que o mundo está, na verdade, focando aqui, está todo mundo otimista, as ações estão movimentando tranquilamente, possivelmente movimento de alta para os índices. Quando começa a ficar de 15 a 20, começa a ficar já moderado. Tá normal, mas já começa a ter um pouco assim, atenção. Agora 20 a 25 já é uma preocupação um pouco mais média, já começa a crescer um pouco da tensão. E aí 25 a 30 já começa a preocupação alta, indica turbulência, tensão, as ações possivelmente começam a cair, os índices também, o dólar tende a subir. E se passar de 30, aí é desespero mesmo, é pânico. Uma preocupação, na época da pandemia tinha muito esses dias aqui em relação ao VIX lá fora, tá? Muito, muito mesmo. E o VIX lá fora, ele não volta para esse patamar de preço já tem um bom tempo.
Então, nesse dia que chegou aqui a 17, foi o cara que fez as opções, né? Que eu já estava até comentando naquela época. Aqui, 17, se for olhar por aqui, é moderado, um índice moderado, mas normalmente está ficando ultimamente abaixo de 15 e não fica patamares acima de 20 desde outubro, quando os juros americanos estavam bem volátil, e vem caindo também desde lá de outubro de 2022. Então, foi um movimento muito alto durante a pandemia. Se eu pegar aqui do mês, a gente vai ver uma volatilidade absurda na época aqui. Então, ó, 2020, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, explodiu. Se eu chegar aqui de lado, ó, o preço chegou a patamares absurdos aqui em março, quando começou o lockdown quase no mundo todo. 85 é pânico total. Pânico total aqui. E aí depois o preço voltou a patamares normal. Outra coisa também, que quando chega nessa calmaria demais, é uma pré-turbulência aí chegando possivelmente. Então tá muito calmo, muito calmo. Geralmente a gente tende a ter alguns meses muito voláteis aqui. A gente teve, por exemplo, neste mês aqui de fevereiro de 2018, não sei o que aconteceu. Simplesmente o preço foi lá para cima, 50. Eu acho que foram as eleições, agora não tô lembrando, lá dos Estados Unidos. Aqui teve 2015, chegou a ficar nesse mês aqui de agosto acima de 50. Nessa época que a crise do subprime chegou a ficar aqui a patamar de 90, ou seja, o VIX ficou muito mais alto que da época do Covid. Então, alguns meses aí é bem comum de acontecer certas turbulências. Então, da mesma forma que a gente olha o VIX lá fora, a gente vai passar a olhar o VIX aqui também, tá? Muito importante. Outra coisa importante de falar, deixa eu lembrar o que era, que graficamente falando, por mais que amanhã tenha notícia na parte da tarde, ainda pode ter reflexo na quinta-feira, tá? Então é muito importante isso. Amanhã é a super quarta, não é à toa que tem esse nome, então cuidado, quem esteja em operação. Assim, porque tem gente que esquece dessas coisas importantes de macroeconomia. Isso aqui, amanhã, não é notícia, é tema coletivo, é como se fosse um discurso. Então, a partir de 15h30 aqui, começa a coletiva. Vai durar quanto tempo? Não sei, geralmente 1 hora. Então, durante esse período, não vai achando que a coletiva já acabou e não causou nada. Cuidado, até o carinha lá chegar para falar o Powell e começar as perguntas depois dos jornalistas, né? Até isso acontecer, durante 1 hora, talvez pode acontecer tudo possível. De volatilidade a não volatilidade, de movimento calmo e de repente explode. Então, uma fala que acontece lá fora, todo mundo vai estar olhando. Olha, o mundo inteiro para essa coletiva. Essa coletiva é extremamente importante, é ao vivo também. Então, tem alguns canais no YouTube que faz tradução ao vivo, tá? Então, é interessante também, às vezes, acompanhar, para caso a pessoa não entenda o inglês, né? Mas depois também tem a questão das 18 horas aqui. E às 18 horas já meio que está fechando, já fechou o mercado do à vista, mas o futuro ainda não. Então eu não sei se vai ter um atraso. Então também cuidado com a meia hora restante aqui do futuro, porque vai ter alguns candles ainda formando, mas vai sair aqui a decisão à taxa de juros aqui. E o reflexo disso aqui, a depender de como que vão falar, né, da justificativa de manter ou não, diminuir ou aumentar aqui os juros amanhã, e das próximas reuniões vai afetar na quinta-feira. Então, muito importante esse movimento aqui a partir de quarta à tarde. E às vezes é muito comum de manhã ficar travado, tá? Então, muitas coisas podem acontecer. Na época da pandemia eu gostava mais desses dias aqui. Dava para fazer boas operações fazendo ordem varal. Para quem não conhece, ordem varal é quando, por exemplo, vamos supor, tá? O movimento esteja aqui, agora, e vai acontecer uma notícia. Eu coloco uma ordem de compra aqui, uma ordem de venda. Ou, do outro lado também, posso colocar uma ordem de venda e outra de compra. Tem gente que faz ordem varal de vários jeitos. Tem gente que coloca alguns pontos aqui em cima, uma de venda, e alguns pontos aqui embaixo, uma de compra para servir de suporte. Então, coloca tanto acima quanto abaixo do movimento. E aí, naquela época da pandemia, eu sempre falo isso para quem viveu o momento, né, para quem viveu aquele momento e também acompanhava as notícias, sabia que a decisão da taxa de juros era sempre, assim, surpresa. Muitas vezes erravam todas as expectativas. Estavam esperando talvez um aumento de tanto, não aumentava. Estavam esperando que ia manter e aí de repente aumentava. Estavam esperando que ia aumentar tanto e vinha mais ainda. Então, era muito volátil qualquer movimento. O payroll era assim também.
Era muito, assim, absurdo os valores, nunca estavam acertando as previsões. E aí, ao mesmo tempo que era surpresa pra gente, também era surpresa para os grandes players, por isso que tinha baita volatilidade absurda. E essas ordens varais eram muito fodas, de pegar assim a sua compra e o seu alvo já chega a pegar rapidinho, muitos pontos andavam, né? E aí o movimento depois também da notícia devolvia tudo, aí voltava. Então, essa frase que notícia não gera tendência começou daquela época da pandemia. Muitas começou daquilo, porque voltava simplesmente. Eu tenho o maior exemplo aí, o dia 13 de outubro, né, que ainda era época de pandemia, 13 de outubro de 2022, que naquela época, aqui, olha o movimento, disparou a queda e voltou tudo, apesar que demorou, né, o tempão aqui, mas um candle aqui naquela época lá, 2.000 pontos de notícia, em 5 minutos. Isso no índice, e continuou caindo mais um pouco aqui, mais de 1.000 pontos. Olha a volatilidade daquela época. E o movimento desse fundo com aquele topo lá devolveu tudo. Foram quase 3.000 pontos de alta. Eu não vejo o índice fazendo esses movimentos hoje. Não vejo. Eu falo do dólar, que o dólar tá ruim, mas o índice também não tem esses movimentos aqui como antes. E o dólar naquela época, que eu gosto, amo fazer replay de mercado, chegou a ter leilão durante o pregão. Leilão que teve um gap durante a notícia de 75 pontos. 75 pontos é quase uma semana de gráfico aqui. E ainda às vezes nem anda isso aqui tudo. 75 pontos, um gap. O candle do movimento aqui antes, 34, 35 pontos. O candle da pós-notícia, 53 pontos. Por isso que às vezes eu tô assim, chata demais reclamando do dólar, mas como que eu posso não reclamar se eu pego esses outros exemplos aqui de como que era ano passado e anos atrasados também? O movimento da correção do topo ao fundo, 152 pontos. Isso aqui não tá andando nem um mês. O mês de fevereiro que a gente teve aí no dólar. Deixa eu pegar aqui. Confirmar. Esse movimento maravilhoso que nós estamos tendo. Topo, fundo, 110. Aquele movimento daquele dia da notícia, 150 pontos. Então, tipo, eu reclamo porque tá uma bosta mesmo, uma bosta. E o índice não tá mil maravilhas também não. Se for pegar esses outros exemplos aí do macro, tá horrível. Então, saudades, mas ao mesmo tempo não tenho, porque não era tranquilo esses dias. Os stops eram mais caros, era mais fácil de tomar stop, era mais fácil de bater sua meta. Então, tinha que tomar muito cuidado. Era um tipo de movimento muito agressivo. Não dava para ser assim, desprecavido de esqueci de colocar stop, esqueci de colocar stop gain. Tinha que colocar ordem oco, porque o movimento era tão volátil que às vezes, nossa, já pegava stop, já pulava, enfim. Mas era isso então que eu tinha que ressaltar. Vamos ver como que vai ser amanhã. E aí eu volto amanhã pra revisão depois do pregão.